Eterno Deus, toma o pastor Aguinaldo em tuas mãos. Ele não é capaz de transmitir a mensagem. Ele precisa de um poder para fazer isso. Por isso, usa-o agora, possua o Espírito Santo, de maneira que a voz do pastor Aguinaldo seja apenas o instrumento da tua voz chegando ao nosso coração. O Espírito Santo dê poder para o argumento do pastor Aguinaldo, que se preparou para trazer essa mensagem até a sala nesta madrugada. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia, com alegria. Prazer enorme estar aqui com vocês. Aqui meus irmãos aqui da sala do Zoom e também no YouTube estão conectados. Meus irmãos aqui do distrito, as pessoas para quem eu mandei o link, eu acredito que não só hoje, mas elas têm frequentado a sala 57, tem sido uma experiência edificante a cada dia. Estudar a lição da escola sabatina, ser edificado pela palavra do Senhor, entender melhor a ação do Santo Espírito em nossa vida e desaguar todo esse conhecimento, desaguar todo esse aprendizado que nós temos aqui, tem sido uma experiência que nos aproxima muito mais de Deus. E quando eu vejo as orientações da sala, as atividades da sala, a gente sempre lembra, né? Estar em movimento, viver no Espírito, eis o nosso desafio, e é através do Espírito Santo que nós seremos, com certeza, transformados. A Bíblia mostra Jesus como nosso modelo e também mostra Jesus como um ser profundamente espiritual, já nos direcionando para uma vida também no Espírito. A espiritualidade de Jesus era seu caráter e refletia os 10 mandamentos do Monte Sinai. É uma espiritualidade que possui a dimensão vertical, a espiritualidade de Jesus era vertical, e também uma dimensão horizontal. Então, Jesus tinha um amor muito grande pelo Pai, enorme e infinito, mas Jesus também tinha um amor horizontal, um amor enorme, eterno, pelos seus filhos, pela humanidade. E ele deu provas desse amor. Jesus era altamente espiritual. Jesus amava a Deus e extraía dessa comunhão inspiração para socorrer o próximo. Ainda, perceba, essa é a ideia, essa é a proposta. Amar a Deus e, através da comunhão com Deus, ser empático com o próximo. Com certeza, podemos afirmar que ninguém amou tanto como Jesus amou. Ninguém. Nas mais diversas situações, encontramos Jesus procurando saber qual era a vontade de Deus. Ele foi fiel ao Pai em todos os momentos, em toda a sua vida. Em Mateus capítulo 14, verso 23, e despedidas as multidões, está escrito, né? E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Oração. Jesus orava. Isso nos ensina que nós devemos orar. E é por isso que a gente está aqui, nas madrugadas, buscando a Deus em oração. Em Lucas capítulo 11, verso 1, está escrito: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Quando eu faço dedicação de criança, eu sempre admoesto os pais da seguinte forma: eu digo assim para eles: olha, pai, olha, mãe, vocês estão dedicando aqui teu filho ao Senhor, louvado seja Deus por esta iniciativa, mas eu digo para vocês,
Se os teus filhos, teu filho especificamente, que você está dedicando ao Senhor, se ele não te ver, não vê você de joelhos dobrados, orando, ele não vai sentir o desejo de dobrar os joelhos e orar. Se o teu filho não te ver, não vê você com a Bíblia aberta, se alimentando da palavra de Deus, buscando e colocando a Deus em primeiro lugar na sua vida, ele não vai sentir interesse em estudar a Bíblia. Se você que está dedicando seu filho ao Senhor não ir para a igreja em gratidão por tudo que Deus tem realizado na sua vida, para adorar o Senhor e testemunhar do amor do Senhor, ele não vai sentir vontade de fazer isso. Porque você é o modelo para seu filho. Lembra de Deuteronômio, quando ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. Amar a Deus é a nossa prioridade. Desenvolver esse amor cada dia maior por Deus é a nossa prioridade. E nós só vamos conseguir passar isso para os nossos filhos se nós verdadeiramente amarmos. Então, Jesus orava. E como Jesus orava, nós também, é uma necessidade nossa orar. Porque através da oração nós temos essa comunhão com Deus, nós temos essa comunhão com Jesus, nós temos comunhão com o Espírito Santo. Em Lucas capítulo 3, verso 21, está escrito: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Eu destaco essa última parte aqui do texto. Quando nós oramos, o céu se abre, a nossa mente, ela se abre, o entendimento vem, a iluminação chega, passamos a compreender aquilo que precisamos compreender do plano de redenção, de como agir, qual caminho seguir. O Espírito haverá de nos guiar. Em Mateus capítulo 26, verso 36, também está escrito: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Você sabe que no Getsêmani foi um dos locais em que uma grande batalha para Jesus, né? Foi lá em que ele demonstrou a sua humanidade de uma maneira mais clara para nós, quando ele vislumbrou o que iria acontecer e ele ora pedindo: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas a obediência, o amor à humanidade de Jesus era maior do que o sofrimento que ele previu que haveria ali para ele. Maior do que a rejeição que recairia sobre ele. Então, ele, na oração, imediatamente ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. Sabe, às vezes a gente reluta em que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Deus pede para a gente abandonar um mau hábito, um vício. Deus pede para que a gente tenha mais comunhão com Ele e a gente reluta, né? Puxa vida, é quase uma rebeldia da nossa parte em algumas situações. Então, Jesus, ele ali no Getsemane, nessa luta que ele teve ali, ele foi vitorioso, sabe por quê? Porque ele se submeteu à vontade do Pai. Que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade, Senhor. Jesus é nosso exemplo, Jesus é nosso modelo. Jesus deve ser o nosso maior, primeiro e maior amor. A espiritualidade de Jesus era também profundamente dependente do Espírito Santo.
um outro aspecto aqui importante na vida de Jesus. Outro dia eu trouxe até uma mensagem aqui falando sobre essa relação do Espírito Santo com Jesus. Ele era muito dependente. Para você ter uma ideia, ele foi dependente do Espírito Santo ao nascer, por exemplo. Jesus nasceu, foi gerado pelo Espírito Santo. Ele tem dependência maior do que essa. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele foi dependente do Espírito Santo em sua missão. Jesus, ele nos deu esse exemplo. Por isso que a Sala 57, eu louvo a Deus, porque existe essa certeza. Nós viemos aqui, levantamos, acordamos e buscamos a unção do Santo Espírito, porque é pelo poder do Espírito Santo. Tem lá, tem João capítulo 14, né? 8, 14. Fugiu aqui à mente o texto bíblico, mas lá, né, é escrito que o Senhor, o Espírito Santo nos convence. Ele nos convence do pecado, da justiça, ele nos convence do juízo. O Espírito Santo, ele nos apresenta, ele nos conduz até os braços de Jesus, até a salvação. Ele nos conduz para a vida eterna. E Jesus, ele dependia do Espírito Santo. E se Jesus buscava e dependia do Espírito Santo para cumprir a sua missão, quanto mais nós, não é verdade? Quanto mais nós. Foi ele quem declarou. Olha só a declaração que Jesus fez em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Olha só. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Apresentar quem é Deus de verdade, apresentar confirmando o plano de redenção, conforme foi ali tão bem didaticamente apresentado na construção do tabernáculo, nas cerimônias, nos ritos ali do santuário celestial. Todo o plano de redenção apresentado ali, cada cordeiro sendo imolado, demonstrando, apontando para Jesus que viria na plenitude do tempo para se apresentar de forma pessoal, Deus conosco de forma pessoal para nós e pagar o preço pelo nosso pecado. E hoje a salvação nos é outorgada e nos é dada graças ao sacrifício e o infinito amor de Jesus por nós. E o Espírito Santo está sobre mim, ele ungiu para evangelizar os pobres, os cativos do pecado, para libertar os oprimidos, para apregoar o ano aceitável do Senhor. No poder do Espírito, somos glorificados no poder do Espírito. Deus, ele transforma a nossa vida. E aí, quando para sermos glorificados, eu lembro assim, eu volto, eu quero me recordar, eu me recordo de Adão e Eva, né? Estudando nossas origens, nós encontramos um casal feliz vivendo no paraíso, no Jardim do Éden. O homem e a mulher eram justos, santos e se vestiam com a glória de Deus. Aí o pecado chega e quase apagou a imagem divina no homem e o reduziu ao estado de miséria física e moral. O pecado faz isso. E o plano divino, então, possibilita a sua completa restauração e o seu estado original mediante a salvação em Cristo Jesus. E aí, então, Jesus vem justamente para estabelecer esse plano de salvação. Assim,
através de Jesus, pela fé em Jesus, aceitando a Jesus, o homem pode voltar a ser justo pela justificação, santo pela santificação e glorioso pela glorificação. Mas o que é glorificação? Eu vou trabalhar aqui 2 passos para a restauração da humanidade, seguindo esses passos da justificação, santificação e glorificação. E o primeiro deles é a justificação. É o ato de Deus tornar justo o pecador. É o perdão que Deus estende àquele que confessa seus pecados e reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e confessa o seu pecado. Essa é a justificação. E nós temos também a santificação, que é a continuação da viagem para o céu. Na santificação, aceitamos Jesus como Senhor. Ele passa a habitar em nós, vivendo em nós. Ele dirige, então, passa a dirigir a nossa vida. Essa é a santificação, é um processo, né? Por isso que a gente tem que buscar todos os dias, é um processo. Cada dia melhor do que ontem. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, no processo de buscar a Deus e de permitir que o Espírito Santo de Deus nos transforme. E aí ele vai conduzindo a nossa vida. Na glorificação, Deus partilha conosco a sua glória, sua imortalidade, seu caráter, sua imagem. Já viu alguém dizer assim, puxa, você está diferente. Quem é, né? Ou a gente comentar assim, rapaz, como fulano ou Beltrano mudou. Era rude, era alcoólatra, né, foi transformado pelo poder de Deus, a imagem de Deus começando a ser. Ele era bruto, agora é mais amável, é mais caloroso, mais amoroso. Os frutos do Espírito agindo na vida dele. A glorificação, Deus partilha conosco sua glória, sua imortalidade, seu caráter e sua imagem. Na criação, Deus fez um homem justo, santo e vestido de glória. Pelo pecado, o homem corrompeu sua natureza e se afastou de Deus, como está escrito em Romanos, capítulo 3, versos 10, 12 e 13. Com o plano de redenção centralizado em Cristo, tudo é restaurado. E aí eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 8, versos 18 a 25. Romanos, capítulo 8, versos 18 a 25. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera, mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós esperamos, nós aguardamos, né, que a glorificação chegue à nossa vida. E isso vai acontecer com a volta de Jesus. A justificação tem lugar quando, pela fé, aceitamos Cristo como Salvador. A santificação tem lugar no dia a dia com Cristo, permitindo a Ele, como Senhor, comandar o nosso ser. A glorificação terá lugar por ocasião da segunda vinda de Jesus na terra.
A segunda vinda de Cristo é, logicamente, a grande promessa, né? Essa bendita promessa compreende três aspectos importantes aqui. A primeira é: vou preparar-vos lugar. A segunda: virei outra vez. E a terceira: vos levarei. Está lá em João, capítulo 14, verso 1 e 3. É um verso que eu amo demais, essa promessa. Repito ela muitas vezes. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus sabe por experiência que esse mundo não é bom, não é um bom lugar para nós. Ele não é um bom lugar para a gente viver. E a vinda de Cristo trará solução para todos os dilemas humanos. Um grande problema dos governantes é a violência, é a criminalidade na sociedade. As penitenciárias, as delegacias, não têm mais espaço físico para receber novos detentos. Está tudo lotado. O segundo advento de Cristo trará segurança para os justos, pois eles terão moradas de paz, moradas bem seguras e lugares quietos de descanso. Isaías deixa isso bem claro para nós, em Isaías capítulo 32, verso 18. Não haverá necessidade de forte esquema de segurança nas residências. Ali não haverá atentados contra governantes, nem contra líderes religiosos. Habitaremos em moradas de paz, bem seguras. Teremos lugares tranquilos de descanso. Essa é a promessa, eu acredito nisso. Mas eu também procuro não fazer uma troca com Cristo. Eu me policio com isso. De que maneira? De, quem sabe, ter uma vida religiosa, porque Deus me oferece uma vida no céu de paz, sem violência, sem morte. Eu me policio para desejar ir para o céu, não como uma troca para receber a salvação, mas o meu desejo é desenvolver uma gratidão tão grande, porque eu tenho buscado fazer isso. Eu olho o meu passado e vejo o que Deus fez na minha vida, o cuidado que Ele teve, até nos momentos de muita dor, a maneira como o Senhor me tocou, me alcançou, através da música, através das pessoas, dos pastores, através da sua palavra. Aquele que cai, Jesus levanta. E quando a gente começa, a irmã Ellen White até nos recomenda, né? Que nós devemos contemplar, né? Vislumbrar, olhar para a cruz, os últimos momentos da vida de Jesus, para perceber o grande amor que Ele tem por nós e despertar em nós uma grande gratidão, uma enorme gratidão, de maneira que a gente faça para Ele, não por obrigação, não como uma troca, mas por gratidão, sabe? Aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você dá a vida porque ela deu a vida por você, sabe? Aquela pessoa que, quando você é tão agradecido a ela, que o que ela te pede, você faz. O amor que você tem por ela, que é o que ela pede, você faz. Então, é esse amor que eu tenho pedido a Deus: Senhor, me dá amor por ti, para que, de maneira que, quando o Senhor me pedir, eu possa, com alegria, realizar. Aí os mandamentos não são pesados. Tudo que Jesus me pedir, eu serei capaz, por esse amor, serei capaz de morrer por Cristo, assim como os apóstolos fizeram. Eu tenho orado e eu peço que você ore também. Senhor, faz brotar no meu coração um amor tão grande por ti, que qualquer coisa que o Senhor me pedir, eu lhe darei de bom grado.
de bom coração. Eu tenho esse desejo, eu tenho buscado amar a Cristo. O autor da Epístola de Hebreus reafirma a grande promessa da vinda de Jesus e é cuidadoso ao mencionar a expressão segunda vez. Hebreus 28, 9, 28 diz, está escrito assim, olha só, falando sobre a segunda vida dele. Ele diz assim, Hebreus capítulo 9, verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ele virá. Em sua segunda vinda, Cristo vai restaurar todas as coisas. Haverá um novo tempo e a história começará outra vez, pois haverá novos céus e nova terra. Isaías profetizou. Paulo em Hebreus também falou. E João em Apocalipse, capítulo 21, verso 1, também falou de novos céus e nova terra. Eu almejo novos céus e nova terra. Nosso corpo será transformado e se manifestará com Cristo em sua glória. Seremos transformados. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, 51, verso 53 e verso 54. Também em Colossenses, capítulo 3, verso 4. A transformação do nosso corpo será um ato de Deus. Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Aqueles que foram justificados e viveram em Cristo o processo diário da santificação serão glorificados no Senhor. Eu quero ler com vocês 1 João, capítulo 3, verso de 1 a 3. 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, verso de 1 a 3. Olha que lindo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conhece a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Amém? Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como ele é puro. Agora somos filhos de Deus, meus irmãos, por meio da justificação. Quando ele vier, seremos semelhantes a ele. Isso dará, ou melhor, se dará na glorificação. Quem tem essa esperança purifica a si mesmo, isto é, se santifica, busca a Deus. Sala 57, oração, clama o Espírito, dá testemunho, deságua, vive para Deus, não faz uma troca, mas tem uma gratidão enorme, e grande gratidão por tudo que Deus fez, está fazendo e haverá de fazer por mim e por você. Na justificação, Deus fez tudo e nós apenas aceitamos. Na santificação, Deus caminha conosco cada dia. Na glorificação, Ele completa a restauração. Justificação é o início da viagem. Santificação é a viagem. Glorificação é a eternidade. Na justificação, somos aceitos, ou melhor, na justificação, nós aceitamos Cristo como Salvador. Na santificação, aceitamos Cristo como Senhor. E na glorificação, vamos servi-lo como Rei. Na justificação, Deus nos dá seu perdão e diz: não te condeno. Na santificação, ele diz: vá e não peques mais. Somos santificados
na glorificação, Deus partilha conosco sua glória, sua eternidade, sua imortalidade. Então, estejamos preparados hoje para a glorificação com Cristo. Na vinda de Jesus, seremos transformados e receberemos um corpo glorioso e não mais estaremos sujeitos ao pecado e suas consequências. Portanto, amemos uns aos outros, e nos preparemos para a gloriosa vinda de Jesus. Pois uma das verdades mais solenes e, não obstante, mais gloriosa revelada nas Escrituras é a da segunda vinda de Cristo, para completar a grande obra de redenção ao povo de Deus. Portanto, busque a Deus. Jesus está próximo de voltar. E faz bem estar em comunhão, faz bem buscar e clamar o Espírito Santo, faz bem testemunhar do amor de Cristo e do poder dele na nossa vida, faz bem. E esse é o meu desejo para mim e para você. Eu gosto de um outro texto que também repito muitas vezes. Evangelho de João, capítulo 11, versos 25 e 26, e esse é o último texto que eu vou ler nessa manhã. João, capítulo 11, versos 25 e 26. Está escrito: Eu sou a ressurreição e a vida. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele pergunta: crês nisto? Eu creio. Você crê? Quantos creem? Gostaria de ver a mão de vocês. Você que está no YouTube, escrever: eu creio. Eu quero, Senhor, ser justificado, ser santificado e ser glorificado por Ti. Escreve aí: eu quero, Senhor. Eu creio, eu acredito. Eu sei que o Senhor vai voltar. E toda essa peregrinação, toda essa dificuldade que a gente tem passado aqui, vai ser só passado, porque nós estaremos eternamente com o Senhor Jesus. Estaremos no céu eternamente com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus por isso. Um abraço para cada um de vocês, meus irmãos. Saudade de vocês. Preciso dizer, cadê Wagner? Wagner, meu amigo. Está por aí. Amo vocês. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus, porque vocês existem. Um grande abraço. Eita, pastor, coisa boa, hein? Amém. Eu fico pensando, pastor, na solidez das mensagens da Sala 57, né? Elas são sólidas, pastor. São mensagens adventistas do sétimo dia, num contexto absolutamente enquadrado à doutrina adventista. E ela vem com esse forro daquilo que eu falei para o senhor, né? Daquela busca sequenciada em movimento, mas esse movimento tem sempre um processo correto pelo qual ele mesmo sobrevive. A busca pelo Espírito Santo dada por Cristo para esse tempo, para que ele nos leve a essa experiência que o senhor falou, né? A entrada no reino, o amadurecimento no reino e o recebimento definitivo do reino, né, pastor? Isso é fantástico, cara. É muito bom a gente ter essa noção, né? E aí, quando Jesus pergunta assim, ó, você crê nisso? Quem crê em mim não morrerá. Ele disse, não morrerá eternamente. Porque morrer qualquer um de nós a qualquer hora. De velhice se ele não voltar, né, pastor? É E verdade. problema nenhum em morrer, irmãos. Adventista do sétimo dia
não tem medo da morte. Ele não quer morrer, porque o adventista, pastor, se entende uma bênção para o mundo. Então, como é que eu, que sou uma bênção para o mundo, vou morrer? E o mundo, como é que fica, né? Isso Mas a mesmo. gente não tem medo da morte, porque a gente sabe que a morte é apenas um stand-by até que ele definitivamente venha e reconstrua um reino sem a desarmonia do pecado. Vai, Crê mãe. você. A pergunta é: crê você nisso? Se você crê de fato, isto, pastor, vai afetar minha vida completamente. Um irmão aqui na nossa igreja, ele descansou no Senhor, aí muito conhecido, aí fui lá para fazer o um momento, tem um momento de oração ali, e eu comecei o sermão dizendo o seguinte: olha, gente, eu preciso informar algo muito importante para vocês. O irmão fulano aqui, ele não morreu. Todo mundo aí, as pessoas chegam, eu percebi que alguns, né, pararam assim: como é que é isso? Como não morreu? Eu falei assim: ele não morreu. Eu vou explicar para vocês que ele não morreu. Porque aí ele termina com esse verso, né? Não morreu eternamente, né? Ele viverá eternamente, porque ele crê no Senhor Jesus, porque ele amou o Senhor Jesus, porque ele buscou ao Senhor Jesus, então ele viverá eternamente. O adventista, o cristão, o que crê no Senhor Jesus, ele não morre, ele descansa, e foi o próprio Jesus que falou isso. Minha mãe descansa, meu pai descansa, teu ente querido descansa no Senhor, porque amou a Jesus e aguarda a gloriosa promessa, a gloriosa vinda dele. Vamos em frente, meu pastor, vamos em frente, faz uma oração para a gente, amado, coroando essa mensagem aí, mais uma poderosa mensagem aqui na sala. Pode orar, querido? Oremos. Pai Santo, Deus eterno, Deus Espírito Santo, eu confessei aqui na sala que um dos pedidos que eu faço a Ti é que encha meu coração de amor por Jesus. Encha meu coração, Senhor, pela palavra, em estar estudando a palavra, para que cada dia mais a palavra, a vontade de Jesus prevaleça em nossa vida, na minha vida. Esse mesmo pedido que eu faço, Senhor, que eu clamo a Ti, eu também faço a cada um dos meus irmãos aqui. Senhor, faz brotar amor no coração de cada um dos ouvintes, dos meus irmãos aqui da sala, no Zoom, dos meus irmãos que estão no YouTube. Faz brotar amor por Ti, Senhor, amor por Tua palavra. Nos impressiona, Senhor, Santo Espírito, a andar na Tua presença, Senhor, de maneira que, transformados por Ti, o mundo veja que somos diferentes, que não somos deste mundo de pecado, que fomos transformados por Ti, e assim o Teu nome, Senhor, seja honrado, e corações sejam despertados a conhecer a Ti, Senhor, a ler a Bíblia, a estar aqui na sala 57. Oh, meu Deus, move, Santo Espírito, move os corações a estarem Te buscando e se preparando para o grande dia da volta de Jesus. Abençoa cada família aqui representada, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Toma em Tuas mãos. Derrama, Santo Espírito, poder sobre a vida, ilumina a mente e o coração de cada um dos Teus filhos aqui e os capacita, por amor a Jesus, a viver o Evangelho independente das circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam, mas nos concede, Senhor, a alegria de sermos firmes no Teu amor, para que o Teu nome seja honrado e glorificado no nosso viver. É a minha oração, é o meu pedido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso, um culto tem que estar centrado na palavra, oração e na unção do Espírito, né? Cristo, dessa maneira, é o centro de tudo isso.
Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz, o Senhor é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, manifesta a pessoa de Deus, viu, pastor? Você não faz ideia do quanto a tua pessoa e os meus colegas aqui, pastores, são importantes para nós. Vocês não fazem ideia. Louvado seja Deus. E eu quero também, não posso deixar de ressaltar, né? As moderadoras, as meninas aqui, a Val, a Derlândia, a Miriam, nossa, cada um de vocês, cada um dos moderadores, e cada pessoa aqui na sala são especiais demais. Que Deus os abençoe ricamente. Obrigado, meu pastor. Um grande abraço e um excelente dia na presença de Deus. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.